Para a nossa vida, Pai do Senhor, irmã Beth, Haline, deve ser isso? Eu não sei pronunciar direito aqui, mas deve ser isso. Se eu pronunciei errado, me perdoe. Pai do Senhor também para você. Que Deus em Cristo vos abençoe. Bom, Lucas capítulo 16, eu quero ler a partir do verso de número 19. Quero fazer uma leitura extensa até o 31, porém será necessário para nós compreendermos o contexto do que eu quero ministrar para os irmãos. Vamos lá. Lucas 16 e 19. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. O versículo de número 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Glória a Deus. Bom, o texto que nós lemos é uma parábola escatológica, usada para ensinos sobre o estado intermediário da morte, e também apresentando para nós um conceito das coisas do fim. Mas eu não quero pregar sobre a escatologia, eu queria pregar aqui sobre 5 decisões certas na hora errada. Essa é a temática que eu quero ministrar para vocês. 5 decisões certas na hora errada. Esse é o tema que eu quero ministrar com vocês essa noite. Bom, para que a gente adentre nesse tema, na palavra que nós vamos ministrar, eu preciso que você reflita sobre decisões. Será que todas as nossas decisões são erradas na vida? Nem sempre. Como também, nem todas as decisões são assertivas. Nós não acertamos sempre, mas também não erramos sempre. Em algumas vezes nós vamos acertar. E oxalá que acertamos mais do que erramos. Glória a Deus se conseguimos esse objetivo. Agora, será que todos os nossos acertos
quando decidimos estar dentro do tempo hábil, ou nós decidimos o bom fora do tempo? Porque 5 decisões que foram tomadas aqui não foram nem por Lázaro e nem pelo pai Abraão. Sabe quem aqui que tomou a decisão de decidir coisas certas, mas na hora errada? O rico que havia morrido e estava em grande tormento. Olha o que diz o texto do versículo de número 23. O verso de número 23 diz o seguinte: meu Deus, estão dizendo que está sem áudio de novo. Não acredito. Deixa ele. Está dizendo aqui que está sem áudio. Se estiver ouvindo, dá um ok para mim. Gente, eu pedi para levantar um pouco aqui o celular. Tem áudio ou não tem? Dá um ok para mim, só para eu ficar mais tranquilo, por favor. Tá tendo aí, né? Aqui também, aqui bom, aqui tá fora, né? Deixa eu ver aqui. Aqui está bom. Ah, então. Não, nós confirmamos aqui, tá tendo áudio. Tá tendo áudio sim. A irmã Elisete, acho que é Elisete. Deixa eu ver aqui. A irmã Elisete disse que tá sem áudio. Então tá, vou continuar, retomando aqui. Bom, como nós vimos falando, no versículo de número 23, queridos, diz assim, ó: e no Hades, que é o lugar de tormento, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. Então vamos lá, 5 palavras, 5 decisões certas na hora errada. Quais as decisões? Primeira delas, erguer os olhos. Esse homem, ele estava do lado da condenação, ou seja, do lado do tormento. E ele só resolve erguer os olhos quando ele estava em tormento. Então a primeira decisão, olha só, erguer os olhos é uma boa decisão, sim ou não? O que você acha? É uma boa decisão. Representa olhar para cima, e em cima está Deus, em cima está a ajuda. Ok, meus irmãos? Então erguer os olhos é uma boa decisão. Porém, essa boa decisão do homem que estava em tormento foi numa hora inoportuna. Não foi numa boa hora. Por quê? Não restava mais condição para ele de salvação. Amém, Elisete? Glória a Deus, obrigado pelo feedback. Então a primeira decisão aqui, certa na hora errada, é erguer os olhos. Só que ele ergue os olhos, mas era tarde demais. Quantas pessoas deixam para reconhecer, e eu estou falando aqui de pessoas que eu sei, biblicamente, eu nunca estive lá, e graças a Deus não é o meu e nem o seu lugar o inferno. No inferno ninguém está ainda, mas no tormento sabemos que tem muita gente. Quantas pessoas só depois que partir que vai dizer: por que eu não peguei firme na obra de Deus? Por que eu não aceitei a Jesus como meu Salvador? Por que eu não levantei a minha mão quando o pastor chamou? Quando o apelo foi feito na igreja? Por que eu não cantei quando deveria cantar? Por que eu não preguei quando deveria pregar? Por que eu não fui na igreja quando eu tive a oportunidade de estar? Não espere ficar tarde demais para você tomar as suas decisões. Não espere. Então a primeira decisão certa porque erguer os olhos é uma boa decisão, mas na hora errada. Ele ergue os olhos porque Cristo estava, ou melhor, Lázaro estava no seio de Abraão e ele estava em tormento. Este seio de Abraão era o lugar onde antes de Cristo
Os mortos salvos ficavam. E sabemos que depois de Cristo esse lugar foi mudado. Jesus leva cativo o cativeiro. E ele leva hoje, não no seio de Abraão, mas ele passou a ser a representação da salvação. Então hoje, como Paulo viu, e foi levado até o terceiro céu, chamado de paraíso, e Jesus estando com aquele crucificado do lado dele também ali na cruz, que disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Então ele ergueu os olhos, mas já era tarde demais. Meu ouvinte, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo hoje, em o nome de Jesus, não espere ser tarde demais para você decidir. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, quando eu digo das igrejas, fazendo a obra, sei lá, do jeito dele, mas não se decidiu ainda, está em cima do muro, no vale da indecisão, não decidiu por Cristo ainda. Um pouco está na igreja, um pouco está no mundo, um pé está na igreja, um pé está no mundo. Ele diz que está, mas no outro dia ele não está. Num dia ele fala que Jesus é na vida dele a sua totalidade, no outro dia a droga, a bebida, as coisas mundanas, as concupiscências da terra, tudo é maior do que Jesus no outro dia. Não espere perder para reconhecer a Deus como um Pai eterno. Agora vamos lá, segunda decisão certa na hora errada. Qual? Versículo de número 24. Versículo de número 24. O que diz aqui? Estamos em Lucas 16, verso 24. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Agora vamos lá. Segunda decisão certa, porém na hora errada. Ele resolve lá no tormento fazer o quê? Clamar. E o que é clamor? É o grito de solicitude, é o mesmo que orar. Gente, adianta esperar perder. E eu sei que a gente entende biblicamente quantas pessoas que estão no tormento, sofrendo, e dizendo: por que não ouvia aquele pastor barrigudo? Por que não ouvia aquele velho? Alguns vão dizer, aquele pastor chato. Por que não ouvia aquele pregador? Olha onde eu vim parar, olha que lugar que eu vim parar. Mas daí não resta mais sacrifício para o pecado. Não, meus irmãos, é tempo aceitável hoje, é noite aceitável hoje. Se Deus estiver me usando para falar com você através dessa palavra, e você se encontra no vale da indecisão, não decidiu ainda o que você quer, não decidiu uma mudança completa, genuína, plena em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, não espere perder a vida para depois se lembrar que mas Deus era tudo na minha vida. Não haverá mais sacrifício para o seu pecado. Hoje é tempo de clamar. Talvez Deus esteja me usando nesse domingo para falar com alguém: volte enquanto é tempo, aceite a Jesus, não fica cocheando em dois pensamentos, volte para a casa de Deus, entregue os teus caminhos para Jesus, levanta a tua cabeça, volte a fazer a obra de Deus, porque hoje é noite aceitável a Deus. Amém? Então aqui é a segunda decisão certa na hora errada. Primeiro ele ergue os olhos, resolve erguer os olhos, ou seja, olhar para cima. Sempre, na igreja tem sempre essas duas pessoas, pastor Sidney: aqueles que olham para baixo e os que olham para cima. Olhar para baixo está errado, mas olhar para cima está certo. Mas olhar para cima na condição desse rico é errado. Não espere perder. Segunda decisão certa na hora errada: clamar. Ele resolve orar, mas já era tarde. Não adianta lá no tormento, adianta lá no inferno a pessoa ficar gritando: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, ouve o meu clamor. Resolve, meus irmãos. Vai resolver isso? Não vai resolver mais. Que Deus tenha misericórdia de você, de mim e de nós.
terceira decisão certa na hora errada, verso 24 ainda. Ele diz ainda na continuação: Abraão, meu pai, ou pai Abraão em algumas versões. Pai Abraão, peraí, se ele chama Abraão de pai e chama Abraão pelo nome, é porque ele sabia quem era Abraão. Ele sabia que Abraão era homem de Deus. Ele sabia que Abraão foi escolhido por Deus e que era amigo de Deus. E se ele reconhecia tudo isso, é porque ele reconhecia a autoridade de Deus na vida de Abraão. E às vezes hoje em dia, deixa eu entrar nessa área aqui, mas é verdade, tem pessoas que só reconhecem o chamado de Deus na vida de alguém depois que a pessoa morre. Morreu o pastor, era homem de Deus. Ai, como ele era homem de Deus. Ai, como ela era mulher de Deus. Ai, como era uma bênção na igreja quando cantava, né? Aí a pessoa passa a ser abençoado. Não, pelo amor de Deus, não deixa para reconhecer a autoridade na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, depois que ele morrer. Reconheça agora. Ah, pastor, mas eu não sou muito de bajular ninguém. Ninguém está aqui pedindo para você bajular pastor, bajular ninguém. Mas reconheça que Deus é na vida da pessoa. Diga, Deus é na tua vida sim. Porque quando você fala isso, você não está se colocando menor do que ninguém. Mas você está dizendo, é porque o que está em você está em mim. Eu estou sentindo. Desfrutamos do mesmo Espírito. Sentimos e vivemos o mesmo Espírito. Qual é o problema de reconhecer que Deus é na vida de alguém, gente? Para com isso. Ciúme diabólico, inveja diabólica, que eu não posso dizer para alguém, Deus é na tua vida. A pessoa pregou, Deus usou, diga, Deus te usou tremendamente. Cantou, foi uma benção, Deus te usou tremendamente. Qual é o problema disso? Isso não vai diminuir seu tamanho, não vai diminuir tua fé, não vai diminuir tua crença. Amém, gente? Amém. Então não deixa para reconhecer a autoridade, a paternidade, o ministério de alguém. Não lembra da autoridade que Deus deu na vida para algumas pessoas, dos escolhidos, tarde demais. Em nome de Jesus, não permita que a inveja, o orgulho, os ciúmes te prive de ser abençoado por Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Terceira decisão, nós falamos aqui. Primeira decisão, erguer os olhos. Segunda decisão, clamar a Deus, orar. Terceira decisão, reconhecimento. Quarta decisão, no versículo 24, vamos reler o versículo. E clamando disse, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, qual é a quarta palavra aqui, ó? A quarta decisão certa na hora errada. Ele decide pedir água. E Cristo é a nossa fonte da água da vida. E como eu estou falando de lições dentro desse texto, tem gente que está com a alma sedenta por Cristo, pastor Sidney. Sedenta. Muito. Ele chora às vezes em casa, está lá escutando um louvor, as lágrimas descem, mas ele não dá o braço a torcer e não volta para Jesus. Está lá, ele sente, a pessoa começa a pregar, ele sente aquela alegria, mas aí você fala, quer aceitar Jesus como Salvador? Quer voltar para Jesus? Não, vou esperar mais um pouco. Ele vai protelando, empurrando, deixando para amanhã, deixando para depois. Se você tem sede de Jesus, sede da palavra, hoje é noite de você decidir a Cristo Jesus.
Esse homem aqui, ele pede água, mas já era tarde demais. Aí tem pessoa que diz assim: mas eu sou de uma família de crente, eu sinto a presença de Deus, eu vou na igreja de vez em quando, eu sinto uma bênção, mas de repente a gente tem a oportunidade e a gente não alcança a oportunidade no tempo hábil. A gente tem a oportunidade, mas não abraça a oportunidade. Será que você está abraçando a oportunidade? Será? Será que está faltando alguma coisa na sua vida? Será que Deus não está suprindo todas as suas necessidades? Será que em algum momento da sua vida Deus não te chamou para uma coisa maior, melhor, e você falou assim: não, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para a semana que vem? Será que você já não enfrentou um momento como esse? Jesus está dizendo para você: saia hoje do vale da indecisão. Saia hoje daquele momento de dizer assim: depois eu faço, depois eu vou, depois eu pego com a mão no arado. Não permita o diabo tirar de você a decisão de hoje. Talvez o Ederson, a Maiara, você, a Manu, o pastor Sidney que estão aqui, talvez tem gente que está nos ouvindo, assistindo, temos mais de 40 pessoas conosco aqui, a pessoa está desviada do caminho do Senhor, e Deus está me usando aqui pela sua bondade e infinita misericórdia, e dizendo: volta hoje, pelo amor de Deus. Pastor, mas como que eu vou voltar para Jesus? Eu não estou na igreja, eu não tenho como levantar a mão. Não precisa de toda essa liturgia para a gente decidir. Pode colocar aqui mesmo: eu quero voltar hoje para Jesus. Glória a Deus. Eu senti de fazer esse apelo aqui. Se você quiser, esse é o momento. Esse é o momento de você falar assim: olha, eu quero decidir a minha vida para Jesus agora, eu quero voltar para Jesus agora. Você não precisa levantar a mão lá na igreja, na sua casa mesmo você vai levantar a mão, ou você vai fechar o teu olho, depois nós vamos orar, mas alguma coisa precisa ser decidido agora, porque agora é o tempo que Deus lhe dá. Ah, mas eu vou deixar para voltar os cultos na igreja. E se não voltar? E se o arrebatamento acontecer antes do decreto se findar? Deus está falando com você. Bom, primeira, a decisão certa na hora errada, erguer os olhos. Segunda, clamar, fazer oração. Não adianta orar depois que foi. Reconhecer a autoridade, o ministério de alguém, sem orgulho, dizer: Deus te usa mesmo, Deus é na sua vida, pronto, não vai doer não, faz isso, já fiz e não doeu. Quarto, sentiu sede, pediu água para beber. Não espere tua alma morrer de sede. Sede espiritual só é sanada quando Cristo entra na sua vida. Só Ele preenche esse vazio. Tá bom? Quinta e última decisão. Quinta decisão certa na hora errada. Qual foi a decisão dele? Verso 27. Olha o que ele diz aqui, ó. E disse ele, esse é o rico que estava no tormento: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha aí, gente, verso 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Olha o que ele estava pedindo, gente. Olha o que esse homem estava pedindo: Pai Abraão, já que ninguém pode me dar um pouco d'água, já que Lázaro não pode molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua. Você imaginou o tormento desse homem? Querer que refrescasse a língua dele? Que tormento, gente. Só o sangue de Jesus. Agora vamos lá. Já que ele não conseguiu a água, já que ele não conseguiu transpor o abismo que separava eles, ele faz o quê? Viu? Então peça para alguém descer lá na terra e pregar para os meus irmãos, porque eu tenho 5.
para que esses meus irmãos, quando escutar um anjo, ou alguém que saiu do mundo dos mortos, e pregar para eles, eles não venham parar nesse lugar de tormento. Então, qual é a decisão aqui nesse texto do capítulo, do versículo 27? Ele resolve fazer missão, mas já era tarde demais. Gente, pelo amor de Deus, eu devo estar pregando para um monte de missionários, mas missionários enrustidos, fechado num casulo existencial, e não sai, e Deus está querendo te usar, Deus está querendo te levar, Deus está querendo te espalhar com a voz para muitas pessoas, e nós ficamos assim, não é a minha vez, não é a minha hora, e Deus está dizendo assim, não deixa para querer pregar depois que estiver do lado de lá. Não deixa para querer fazer missão quando estiver do lado de lá. Aí a pessoa diz assim, não pastor, mas eu sou novo, eu tenho 20 anos, 15 anos, 12 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, vou viver muito ainda. Quem falou para você? Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei quanto tempo me resta ainda, por isso que eu estou pregando, por isso que eu estou ganhando alma, por isso que eu estou fazendo a obra de Deus, porque eu não sei. Está entendendo, meus irmãos? Então é hoje o dia aceitável ao Senhor. Então no versículo 27 ele roga e pede para alguém descer lá na terra, pregar para os irmãos, para que eles não fossem parar no lugar de tormento. Resolvem fazer missão na hora errada. Ei, olha aqui, olha para a tela da televisão, do celular, do tablet, de onde você, ou do computador, aonde você estiver assistindo. Deus está falando com você. Não espere perder para valorizar. Não espere o momento da sua morte. Pelo amor de Deus, volte para Jesus agora. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não permita que o diabo mude os planos de Deus na sua vida. Pelo amor de Deus, faça a diferença hoje. Mude completamente. Como a mãe Ingrid colocou aqui para nós, é a melhor escolha que ela fez na vida dela, e muitas pessoas estão falando aqui, faça dessa oportunidade a melhor escolha para a tua vida também. Pelo amor de Deus, não deixa para querer fazer missão depois que morrer. Mas aí ficar gritando, porque eu acredito assim, tem gente que vai gritar, me dá mais uma chance para eu voltar e refazer tudo lá na terra, porque tem gente que fala assim, não, se eu fosse rico eu faria diferente, se eu tivesse um carro do ano eu faria diferente, se eu ganhasse milhões eu faria diferente, se eu ganhasse na Mega Sena aí ia ser diferente, se eu fizesse... Não, meus irmãos, Deus está te dando a chance de fazer aqui na terra com aquilo que você tem. Porque Deus é especialista em multiplicar aquilo que é pouco. Com isso eu já tenho aqui um desejo de glorificar a Deus profetizando a tua vida. Eu profetizo que o pouco que você tem vai ser o pontapé inicial da multiplicação. Estou profetizando aí na tua casa. Eu profetizo que o pouco que você tem, Deus vai multiplicar para algo grandioso na tua casa. Você recebe essa palavra? Você pega essa palavra, oh glória, mas não deixa o tempo correr. É hoje, é agora. Talvez Deus esteja falando com alguém. Para você que está me ouvindo, pelo amor de Deus, não espere a morte bater na porta da tua casa para você decidir alguma coisa. Esse homem que estava no capítulo 16 dessa parábola, do 19 ao 31, esse homem que decidiu 5 coisas. Tem muito mais, mas 5 coisas que... Deixa eu fazer menção aqui, peraí. Tem alguém que está querendo voltar para Jesus aqui. Glória a Deus. Tem alguém que está querendo voltar para Jesus. Sou missionária. A irmã Cíntia está dizendo aqui, pastor, sou missionária e faz 1 ano que estou afastada dos caminhos do Senhor. Hoje eu quero me reconciliar com Deus. Oh glória. Ele colocou, está em lágrimas lá. Minha irmã, é a melhor decisão que você está tomando. Deus está aqui, pastor Sidney. Deus está aqui. Não tem por que a gente fazer live se a gente não for direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E se Deus me